Irmãos, boa noite. Hoje é dia 6 de abril de 2025. Estamos iniciando o culto da Igreja de Interlagos. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube com esse nome, Igreja de Interlagos, e o nosso site www.igrejadeInterlagos.com.br. Bom, nós vamos, como sempre, fazer uma pequena reflexão sobre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu queria dividir com vocês Romanos 5, do verso 1 até o verso 8. A palavra de Deus ela é muito interessante, né? Porque às vezes uma ideia vai se juntando à outra, né? A ideia inicial ela vai se juntando às ideias secundárias, e nesse texto acontece isso, né? Então, Romanos 5, isso, a partir do verso 1. Aqui fala, paz com Deus através da fé. Eu quis trazer essa palavra, irmãos, que eu quis trazer, na verdade, uma palavra de ânimo, né? Porque eu aprendi com minha mãe e também com Deus a nunca desistir, né? Nunca desanimar, nunca desistir, lutar até o fim. Minha mãe foi uma lutadora até o fim, minha mãe já faleceu há muitos anos, e ela lutou até o último dia da vida dela, né? E essa acho que foi a principal lição que minha mãe me passou, né? O principal valor que ela me passou. Me passou vários outros valores, né? De retidão, de amor, de família, mas uma coisa que minha mãe sempre passou para a gente, não desanimar, lutar até o fim, né? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a nossa vida é muito atribulada, muito. Se a sua vida não é muito atribulada, você está de parabéns. Você é um ponto fora da curva. E eu sempre gosto de trazer esse tipo de palavra, irmãos, porque às vezes a pessoa se sente insegura na sua vida religiosa, ou se sente assim excluída, ou se sente, será que eu estou com algum pecado, fazendo alguma coisa errada? Porque me acontece tanta coisa difícil, né? Mas a gente tem que aprender, irmãos, que isso faz parte da vida. Tanto bons como ruins, como cristãos, como não cristãos, todos nós temos tribulações, todos nós. Só que o cristão verdadeiro, ele tem uma diferença grande na tribulação. Ele tem esperança, ele tem certeza que Cristo está com ele, e ele sabe que tudo isso é uma coisa provisória, porque a nossa vida de verdade vai ser lá no porvir. Então, eu fiquei procurando na palavra de Deus, fiquei folheando, né? Até procurei na chave bíblica desanimar, desânimo, mas não tem nada. Não tem nada. Tem no Velho Testamento alguma coisa falando que não sei quem ficou desanimado, mas eu fiquei pensando, tem que ter na Bíblia alguma coisa sobre isso. E aí eu comecei a ler em Romanos, né? E eu vi essa palavra e eu acho que ela focaliza, ela coloca a luz naquilo que eu quero abordar com os irmãos. Então, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Então, irmãos, aqui é aquela história que eu falei, olha, primeira coisa, nós somos justificados pela fé. Aí o que vem em seguida? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, irmãos, primeira coisa, somos justificados pela fé,
temos paz com Deus e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, só isso já é o suficiente para a gente saber que, de maneira nenhuma, a luta pode nos trazer desânimo, porque aqui é a chave. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que for que aconteça, irmãos, comigo, o que for que aconteça com você, com o meu irmão querido que está me ouvindo, sempre lembre disso. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, que a nossa esperança, irmãos, não está em dinheiro, não está em emprego, não está em ciência, não está em tratamento, não está em homens, não está nada. Não está em alguma descoberta, não está na ciência, não está em acontecer alguma coisa com a nossa família ou não acontecer alguma coisa com a nossa família. A nossa esperança está a esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Irmãos, olha que coisa mais sem sentido. Mas a gente vai ler até o fim, a gente vai ver que tem muito sentido isso. Por quê? Se gloriar nas tribulações. Porque a tribulação, aquela história que eu te falei, uma coisa puxando a outra, né? A tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Tudo isso, irmãos, que às vezes a gente pensa, eu quero ter fé, eu quero conhecer a Deus, eu quero ter esperança em Deus. A gente tem que passar, irmãos, por essas coisas para nos amadurecermos enquanto cristãos. Porque a gente vê, irmãos, pessoas que têm a vida tão frívola é uma coisa assim que fica se preocupando com pequenas coisinhas só, né? Com uma vida assim tão apegada a coisas que acontecem aqui na Terra. E elas não transcendem para a glória de Deus. Você vai falar de Jesus, do amor de Jesus, a pessoa, o que é isso? Não, eu não preciso disso. Ah, não, eu já conheço Jesus. Ah, eu gosto de Jesus. Só que não querem abrir seu coração para Jesus entrar. Porque elas não querem conhecer a glória de Deus. E a gente está vendo aqui, irmãos, que a glória de Deus... Vai um pouquinho para cima, pastor, no 5. Isso. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, a gente vê que a gente só vai estar centrado, sem confusão, sem pensar, eu vou para cá, eu vou para lá. Não, eu passei a tribulação produz a paciência produziu a experiência, e a experiência produz a esperança. E essa esperança não traz confusão, irmãos. Então, infelizmente, é esse o caminho. A nossa vida aqui, irmãos, nessa terra, é uma vida cheia de tribulação. Mas o que a gente tem que ter? Olhar lá na frente, a gente vai ver que vai acontecer um monte de coisa, mas lá na frente, como está escrito aqui no verso 5, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, né? Às vezes o filho morre, o pai morre por um filho, ou a mãe morre por um filho, que ela ama aquele ser. Então, ela está disposta a se colocar como escudo num perigo.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, verso 8, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, é essa esperança que nós temos, porque através do amor de Cristo, nós podemos ter esperança. Só que essa esperança, ela tem que vir como um fruto que fica maduro, né? Tem que ter a tribulação, irmãos, porque todos nós passamos por tribulação. Não pensem que o ímpio não passa por tribulação, ele passa também. Todos nós passamos por tribulações porque esse mundo é mau, esse mundo jaz no maligno. Só que nós, irmãos, através do Espírito Santo, conhecemos a Deus e podemos ter esperança. E esse é o ânimo que nos move, irmãos. É o ânimo que faz com que, através de uma experiência, gere em nós uma esperança. E por que gerou a esperança? Porque o amor de Cristo está derramado em nossos corações. Só por causa disso nós temos essa esperança. Porque muitas vezes uma pessoa que não conhece a Cristo, quando ela passa pela tribulação, ela não tem gerado dentro dela a paciência, a esperança, a experiência e a esperança. Ela não consegue ter isso, porque isso é consequência do amor de Cristo, é consequência do Espírito Santo em nós. E essa esperança, irmãos, que a gente nunca pode perder de vista. Essa esperança que nos nutre, que nos move, que nos dá ânimo para continuar. Amém? Essa palavra que eu tinha como reflexão para vocês, eu vou fazer uma pequena oração. Amém? Senhor Deus, nós te somos gratos, Senhor. Nós te somos gratos, Senhor, porque Cristo morreu por nós. Mesmo nós sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo derramou em nós o seu amor. Cristo derramou em nós a esperança. Senhor Deus, nós te somos gratos, Senhor, porque ainda que nós sejamos pecadores, Pai, tu tivestes amor por nós, tu tiveste, Pai, misericórdia de nós. Tu tiveste, Senhor Deus, que mandar seu filho aqui. Doeu, eu sei, Pai, em ti, mas Jesus veio aqui, sofreu, morreu por nós, nos deixou centenas de ensinamentos, teve experiências aqui, Senhor, para saber como é a nossa vida aqui. E Ele está aí, Senhor Deus, intercedendo por nós. Pai querido, nós te somos gratos, Pai, te somos gratos, o nosso coração é de grande gratidão, Senhor, porque a nossa jornada aqui, Senhor, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, Senhor, mas nunca deixe, Pai, que a esperança apague nos nossos corações, muito pelo contrário, Senhor. Que essa esperança, Senhor, possa ser a cada dia reavivada, Senhor, em nossos corações, Pai. Senhor Deus, como é bom te conhecer, Senhor. Como é bom esse refrigério, como é bom esse lugar amplo, Jesus, que tu nos dá. Que nós podemos sair desse apartamento, desse lugar contrito, Senhor Deus, e estar em paz, num lugar amplo, em esperança, Senhor, sabendo que tu, Jesus, é o autor e o consumador da fé, que através do teu sacrifício, Jesus, eu posso ter esperança em ti, Senhor. Senhor, aceite o nosso culto, aceite a nossa adoração, Pai. Fale ao coração de cada um de nós que estamos, Senhor, esperando por uma palavra tua, Pai.
Alimente a nossa alma, Pai. Alimente o nosso coração, Senhor. Não deixe, Pai, não deixe que nenhuma tribulação possa nos abalar, Senhor. Mas que a esperança possa inundar o nosso coração, Senhor. Abençoe a vida de cada um que está ouvindo esta palavra, eu te peço. Entregamos todo esse culto em tuas mãos, Senhor. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.